Quando o Dr. Alexandre me convidou para fazer essa palestra, ele pediu para que eu procurasse um tema que eu usasse todos os dias, um tema de uso diário, e imediatamente eu pensei nesse tema, porque é um tema que eu tenho usado praticamente em 90% dos meus pacientes, que é o uso dos pontos TRI, ou ponto Xi, no diagnóstico e tratamento das dores periféricas. Normalmente, a gente ouvia que o uso do ponto TRI, ou ponto Xi, era útil para o tratamento de acúmulo e concentração a nível de órgãos, de vísceras. E a gente vê que até hoje não se usa ainda esse ponto para alívio de dores, e é um ponto bastante eficaz. Nós sabemos que os pilares da medicina chinesa, né, da acupuntura, são a teoria do Yin e do Yang, da energia e da matéria, aonde nosso corpo é constituído de energia e matéria, e essa energia circula por locais específicos no nosso corpo, que nós chamamos de meridianos principais, ou de meridianos, teoria do Jing-Lu. Dentro do Jing-Lu, nós temos os meridianos, chamados meridianos principais, que são meridianos que têm uma característica de terem pontos próprios, e que por eles circula uma energia muito importante, chamada energia Hong, ou energia Yong, que é a energia de nutrição. Já os meridianos secundários, entre eles os capilares energéticos, os meridianos tendinos musculares, os vasos luz, os meridianos distintos, são meridianos que não têm pontos próprios, utilizam pontos dos meridianos principais, e a gente pode considerá-los como uma extensão dos meridianos principais, pois por eles também vai circular energia de nutrição, energia Hong, ou energia Yong. Ainda, dentro dos meridianos curiosos, dentro dos meridianos secundários, nós temos os meridianos curiosos, cuja característica é de conduzirem uma energia diferenciada, uma energia chamada Jing, que é uma energia formada a partir da metabolização da energia Hong. E uma característica é que esses meridianos, com exceção do Renmai e do Dumai, eles também não têm pontos próprios e vão utilizar os pontos dos meridianos principais. Esses pontos dos meridianos principais, utilizados pelos meridianos secundários, nós chamamos de pontos de conexão. Os meridianos principais são 12 pares, e eles se agrupam em 6 pares, formando o sistema dos 6 meridianos, Taiyang, Shaoyang, Yangming, Taiyin, Xueyin e Shaoyin. Nesses meridianos, a energia vai estar sempre circulando, a energia de nutrição, a energia Hong. Essa energia vai se formar no pulmão a partir da energia do alimento, energia da terra, que vai se unir com a energia do céu, o oxigênio, e uma vez que ela se forma a nível do pulmão, ela passa a circular por cada um desses meridianos. Então, ela se forma no pulmão, passa para o intestino grosso, estômago, baço, vai ao coração, daí vai para o intestino delgado, bexiga, rim, mestre do coração, triplo aquecedor, vesícula biliar, fígado, retorna ao pulmão. Uma vez que ela retorna ao pulmão, ela recomeça esse ciclo, formando um ciclo ininterrupto durante as 24 horas, que foi chamado de ciclo nictemeral das 24 horas, pelo professor Nguyen Van Ghi. Essa energia Hong, tempo todo circulando,
é um sinal de saúde. Quando há uma diminuição da circulação dessa energia Hong, ou mesmo uma parada dessa circulação, seja por um trauma ou por um aspecto interno, dentre eles o principal é o aspecto emocional, nós vamos ter um quadro de dor, ou seja, dor é uma estagnação energético-sanguínea. A síndrome BI é a parada da circulação nesses meridianos. Circulação da energia Hong, da energia de nutrição. Então, dor é um quadro de estagnação energético-sanguínea nesses meridianos. Nós sabemos que os meridianos principais têm pontos específicos, tais como os pontos Shu antigos, os Shu dorsais, os pontos janelas do céu, os pontos de conexão, e tem um ponto muito importante no meridiano principal, que é chamado de ponto Sri, ou ponto Chi, ponto de desbloqueio. Nós vemos isso nos livros e não damos atenção a essa questão do ponto de desbloqueio, que são pontos profundos, localizados nas fendas musculares, onde tem uma concentração do sangue e da energia. São pontos que têm função de promover o desbloqueio da circulação energética a nível do meridiano. E são pontos eficazes no tratamento das doenças agudas e das doenças chamadas de acúmulo e concentração, aqui a nível de órgãos e vísceras. Antes, nós usávamos muito esse ponto para tratar órgãos e vísceras. Existia um conceito que o ponto Sri servia para tratar somente doenças na profundidade, a nível de órgãos e de vísceras. Mas a própria definição do ponto é de promover o desbloqueio da circulação energética a nível do meridiano. Então, em função disso, a gente começou a usar muito esse ponto. Então, nós temos 16 pontos Sri a nível dos meridianos. Um ponto Sri para cada meridiano principal, e a mais, nós temos um ponto Sri a nível dos meridianos curiosos Kiao e a nível dos meridianos curiosos Wei. Yang Kiao, Yin Kiao, Yang Wei e Yin Wei. É lógico que nos meridianos curiosos nós não temos a energia Hong, mas pode haver um bloqueio na circulação da energia Jing. Tá? Então, esses meridianos também podem estar causando um problema de dor periférica. Então, a nível de cada um desses meridianos, nós temos um ponto Chi. No pulmão 6, no baço, o baço 8, intestino grosso, IG7, estômago 34, logo acima da patela, o coração 6, bem próximo ao punho, o rim 5, um tsum abaixo do R3. Essa questão da localização dos pontos Sri é muito importante. O intestino delgado 6, um tsum atrás do processo estiloide da una. O bexiga 63. Que é um ponto que nós vamos localizá-lo entre o bexiga 62, abaixo do maléolo, e o bexiga 64, que fica à frente e abaixo do osso cuboide. Entre os dois, nós temos o bexiga 63. O mestre do coração 4, também no meio do antebraço. Fígado 6. Triplo aquecedor 7. Vesícula biliar 36. No Yang Kiao, observando o trajeto do Yang Kiao, nós temos os pontos de conexão. E aí nós temos o bexiga 59,
que também é um ponto Sri. No Yang Wei, também um meridiano, com seus pontos de conexão. E nós vamos ter o VB35. Vejam que na vesícula biliar nós temos o VB36, que fica atrás da fíbula. E o VB35, que é do Yang Wei, fica à frente, ao mesmo nível. No Yin Qiao, também o trajeto, com seus pontos de conexão, nós temos o Rim 8, logo à frente do Rim 7. E no Yin Wei, nós vamos ter o Rim 9. Observem que todos utilizam, né, os curiosos utilizam os seus pontos de conexão como ponto Sri. Qual é a técnica que nós vamos usar? O importante é localizar bem esse ponto Sri. Para localizar o ponto Sri, eu passei rapidamente pelos meridianos e não me detive muito na localização, porque isso não é tão importante. Isso vai nos servir como uma base, como uma referência. A partir dessa localização que nós temos nos livros, seguindo o trajeto do meridiano, nós vamos fazer uma palpação para procurar o ponto. O ponto Sri, em geral, é um ponto sensível. Quando o meridiano está acometido, esse ponto se torna muito sensível. No caso de uma dor, nós podemos ter um ou mais meridianos acometidos. E, de acordo com a anamnese, com a palpação, nós vamos identificar qual é o meridiano, ou quais são os meridianos acometidos, e, de acordo com a nossa hipótese, procurar cada um desses pontos de si. Se o ponto estiver sensível, nós vamos partir para a segunda fase. Colocar uma agulha longa, em geral eu utilizo uma agulha de 5 centímetros. Coloco a agulha seguindo o meridiano na direção da dor. Isso é importante. Nós vamos colocar, não no trajeto, nem sempre no trajeto do meridiano, seguindo a direção do meridiano. Nós vamos colocar, seguindo o trajeto, mas na direção da dor. Se a dor faz com que você coloque a agulha contra o sentido do trajeto, é importante fazê-lo. Uma vez que você colocou a agulha, você vai trabalhar essa agulha. Como? De maneira nem muito rápida, nem muito lenta. Você vai pegar a agulha firme e vai fazer um movimento combinado de rotação e pistonagem. Ou seja, você roda a agulha e, ao mesmo tempo que você roda a agulha, você introduz e retira. É importante fazer esse movimento de 20 a 30 segundos. A seguir, dói. Isso dói. O paciente reclama, às vezes, nesse movimento que você faz com a agulha, né, é importante pegar firme e fazer forte esse movimento. O paciente reclama, às vezes, que dói um pouquinho, você pede um pouquinho de calma, e, em seguida, você pede para o paciente movimentar a parte que estava dolorida. Se houve melhora, você pensa, é esse o meridiano acometido, vou dar sequência ao meu tratamento. Se não houve melhora, vamos parar e repensar quais os outros meridianos que passam por essa região. E vou tentar fazer a mesma técnica do ponto Sri nesse outro meridiano, ou nesses outros meridianos. Partindo do princípio que houve uma melhora no quadro, eu vou dar sequência ao tratamento. Como? Lembrando que na base da acupuntura nós tínhamos os meridianos e que esses meridianos se agrupavam, se acoplavam, formando 6 canais unitários. Então, se eu tenho uma dor num trajeto, por exemplo, da vesícula biliar, o indivíduo vem com uma dor, uma cervicalgia, e eu identifico como vesícula biliar,
eu trato o ponto da vesícula biliar, o ponto TSRI, o VB36, e, em seguida, eu vou procurar o ponto do triplo aquecedor, para dar continuidade ao tratamento. E o que a gente vê? Que, quando a gente faz o ponto TSRI do meridiano acoplado, a melhora que estava em torno de 60%, 70%, 80%, vai para 90%, 100%. Existe um desbloqueio total do meridiano. Tá? Então, isso é importante, usar o meridiano acoplado. Na mesma técnica, no mesmo tipo de localização, parta da localização que nós tínhamos pelos livros, e, a partir daí, vamos apalpar procurando o ponto sensível. Tá? Esse ponto, às vezes, está 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para frente, 1 centímetro para trás, mas é importante que a gente o procure. Depois disso, nós devemos, então, completar o tratamento. Porque a técnica do ponto TSRI nada mais é do que uma técnica de diagnóstico para saber aonde está localizada a dor, e você vai ter o tratamento que é somente o alívio do sintoma. Você não está tratando a etiologia. Tá? Então, a partir daí, nós vamos usar as técnicas conhecidas. Podemos fazer somente a circulação da energia Hong, podemos fazer a técnica dos tendinos musculares, a técnica YOLO, ou a técnica que vocês estão acostumados a fazer no laboratório, no consultório de vocês. Eletroacupuntura, moxa-bustão, mas eu uso principalmente uma técnica desenvolvida pelo Dr. Tran Viet Zung, que é a carapaça intermediária, que é uma técnica onde você vai tratar o aspecto mental do paciente. Por quê? 90% das doenças vão ter origem no mental. Tá? Então, é importante que vocês, uma vez que apliquem a técnica do ponto TSRI, não parem por aí, porque o indivíduo vai ter alívio da dor, mas como vocês não estão tratando a causa, essa dor vai continuar vindo. A não ser que vocês queiram sempre ficar com o paciente no consultório de vocês. Essa técnica é uma técnica simples, que a gente pode estar utilizando no dia a dia no nosso consultório, mas precisamos ter alguns cuidados. Primeiro, da identificação do meridiano acometido. Segundo, a procura do ponto TSRI. E a terceira é a colocação de agulha da maneira correta, seguindo o trajeto do meridiano em direção à dor e picando o meridiano acoplado. Era isso que eu tinha para falar.